Bem-vindos novamente ao nosso programa podcast da Unimed de Rio Claro, Questão de Saúde. Um produto que a Unimed de Rio Claro oferece à população local é assuntos de interesse público. Hoje vamos falar sobre cuidados com o coração, cuidados cardíacos. E trouxemos aqui a ilustre presença do Dr. Sérgio Antônio Pesotti, nosso cardiologista. O assunto é amplo, o assunto é bastante difundido na população. Dr. Sérgio, existe uma lenda urbana, que não sei se é lenda urbana ou é verdade, que as doenças do coração estão aumentando em incidência e prevalência e estão até mudando de perfil. Então, as doenças cardíacas estão acometendo pessoas cada vez mais jovens. Uns falam que foi pandemia, outros falam que foi vacina, outros falam que é química de alimentos. Está acontecendo alguma coisa desse tipo mesmo? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Essa questão, Nelma, é muito discutida hoje, porque realmente existe uma incidência maior de eventos cardiovasculares, principalmente pós-pandemia e durante a pandemia. Quer dizer, a Covid, que a gente volta a falar, foi uma doença endêmica que estava aí numa situação crítica, que não se tornou crítica em função de algumas medidas que se descobriu durante o tratamento da doença, que era uma doença meramente trombótica, de formação de trombos, levando a pessoas principalmente a doenças cardiovasculares, complicações cardiovasculares, embolia pulmonar, infarto, uma série de situações. Então, a partir do momento que se tratou a causa como embolia, doença tromboembólica, houve uma diminuição e uma prevalência de sobrevida da doença. Então, isso foi muito importante, né? Então, aquela situação pavorosa do início da doença, ela deixou de ser tão pavorosa à medida que o médico, que nós passamos a saber da doença, como tratar. Agora, a questão de que se isso veio e teve alguma e tem alguma influência hoje, realmente é uma questão ainda que está em estudo, levantamentos que estão sendo feitos, mas a gente sente realmente que, como você colocou, existe uma maior incidência de doenças cardiovasculares nessa última período agora nesses últimos anos. E isso pode ser com vários fatores, inclusive o fator desse quadro, dessa epidemia que nós tivemos, e realmente fica assim a dúvida de que possa ter influído tanto nisso. É vacina, é a consequência da própria doença que acometeu muita gente, e hoje, né, qual é o percentual de pessoas que tiveram Covid? É muito alto. E ainda está uma doença que a consequência dela ainda não está definida. Ela está entre nós ainda, na verdade. Na verdade, existem pessoas que estão controladas, foi controlada por vacina, medicamento efetivo que se fez, mas que a consequência está aí. A gente ainda tem um tempo para poder avaliar tudo isso. Uma coisa, doutor Pesotti, que eu acho que também deve estar influenciando nesse aumento de incidência, o estilo de vida nosso hoje, ele não é dos melhores, né, em termos de alimentação e prática de esportes, etc. E hoje tem o tal da inflamação do organismo, que está diretamente relacionado à dieta e outros hábitos de vida. Tem o aumento da obesidade, a nossa população está ficando cada vez mais obesa, também está ajudando isso? Olha, é até alarmante isso que você coloca, porque infelizmente a obesidade está sendo assim, o sobrepeso. Você olhar, é só observar no dia a dia as pessoas no supermercado, no shopping, na rua, você vai ver as pessoas obesas, né? Então isso chama muita atenção, jovens obesos. E isso
tem implicação, logicamente, nessa parte cardiovascular, tendo como consequência as doenças cardiovasculares. Então, esse é um fator que tem que ser combatido já desde a infância, nas escolas, nas merendas escolares, na educação das crianças, de saber comer, saber se alimentar com coisa saudável. Isso também vem dos pais, que às vezes não atentam para esse aspecto. Eu até falo assim, às vezes você vê no supermercado famílias com carrinho cheio de bolacha. E nada de uma salada. Cheio de baconzitos, de coisas assim que você olha e fala, gente, isso não é o ideal, né? Agora, é o fator, porque o fator econômico também, isso é mais barato, é uma comida mais barata, e isso você tem que levar em conta. Uma coisa que deve estar atrapalhando também, aí é um ponto de vista meu, a falta de segurança no nosso país trouxe as pessoas para dentro de casa. Antigamente a gente vivia na rua, jogando bola, brincando. Eu fui criado na rua, entre aspas, né? O senhor provavelmente também. Sim. A molecada hoje, eles são criados dentro de um apartamento e não saem de lá por nada. E eles não adaptaram a dieta ou os hábitos para essa nova forma de viver. Isso causou um problema, né? Hábitos de vida, né? Que você fala, estilo de vida. Você tem que ter uma vida saudável, que inclui alimentação, inclui atividade física e também o bem-estar psíquico e social. E como nós estamos vivendo hoje? Se você somar tudo isso, é uma sobrecarga muito grande de coisas negativas em cima da população, né? Conflitos. Será que o noticiário não influi hoje numa criança que passa até a ter medo com tanta coisa que ele está ouvindo, de coisas que acontecem, de ruim, né? Muita informação negativa. Informação negativa. Então isso é muito prejudicial para a saúde, no geral. E, logicamente, o que o coração vê, a gente sente, né? E o que a gente está vendo são coisas que não são legais. Pesote, dos problemas de coração, o pessoal subestima, aí a opinião minha também, eu vejo até nos pacientes do consultório, existe até as pessoas subestimam o poder ruim da hipertensão arterial, a pressão alta. Elas acham que, tá tudo bem, eu não sinto nada, só está um pouquinho aumentada. Eles não sabem que a maioria das pessoas que fazem hemodiálise hoje é porque teve uma pressão arterial descontrolada durante a vida, certo? Sim. E as pessoas deviam olhar um pouco mais seriamente para a pressão arterial, não deveriam? Então, hoje, veja bem, por que isso acontece? As pessoas geralmente hipertensas não se sentem hipertensas. Ela não tem sintoma. A princípio, a pessoa pode estar com uma pressão alta e está tudo bem, ele não está sentindo nada. Silencioso. É aquela hipertensão silenciosa. Agora, quando a hipertensão manifesta uma dor de cabeça, você tem que estar atento. Será que essa dor de cabeça é a pressão? Pode manifestar um cansaço um pouco maior do que o normal. Pode manifestar de forma que a pessoa tem um pouco mais de palpitação, coração acelerado. Um dos fatores mais importantes para se avaliar uma hipertensão é a frequência cardíaca. Geralmente o hipertenso tem o coração acelerado no início da hipertensão. E isso é um fator que deve ser realmente corrigido, porque você está desgastando mais o seu coração. Você está gastando mais a energia ATP do seu coração. E isso vai ter consequência lá na frente. Então, essa questão não é que as pessoas subestimam a pressão, é que é uma doença meio silenciosa. Então, aquilo que você não sente, tá tudo bem, tô bem, mas não tá bem, na verdade, né? Agora, eu acho que, felizmente, as pessoas têm procurado consultório médico, procurar fazer avaliações cardiológicas com mais frequência, com mais precocemente.
Pessoas que vão para a academia passam por uma avaliação cardiológica, as próprias academias solicitam avaliação cardiológica, os clubes solicitam avaliação cardiológica por alguém na academia, na piscina, seja lá onde for. Então isso é um fator que também tem trazido até uma situação de uma prevenção efetiva, né? Você consegue debelar interromper a evolução de uma doença com ações preventivas. E esses exames são essenciais, né, Nelma? Infelizmente, não é a população toda não tem esse acesso, mas o serviço público deveria trabalhar mais nesse sentido. Se enfatiza muito hoje as campanhas de próstata, o câncer de mama, né? E também tem que se fazer campanhas para doenças cardiovasculares e prevenção da hipertensão. Aquilo que você falou, se fizer uma prevenção da hipertensão, nós vamos ter muito menos casos de infarto, derrame, insuficiência cardíaca daqui 10, 15 anos. Quando o Dr. Pesotti fala de exercício físico, não tem nada de requinte nisso. Basta caminhar meia hora por dia, 5 vezes por semana, a pessoa já diminui bastante os riscos de ter problemas cardíacos. Então não precisa ter academia paga, não precisa ter personal trainer, não precisa de nada, não precisa de roupa especial, é caminhar, andar, sair andando, né? Que não é caro fazer isso, né? Só que precisa tirar meia hora por dia. E a questão da pessoa ter consciência de que isso para ela é muito bom, né? Que vai ser uma coisa para o momento e para o futuro. Quer dizer, isso é aquilo que você falou das crianças hoje, ficar no sofá, jogando videogame, trancados num apartamento. Estamos vendo hoje já essa maior incidência de doenças cardiovasculares precoce e hipertensão por esse fato. Só por isso, não vamos procurar mais coisas, mas vai ser isso aí mesmo. Coisa que você fazia, que eu fazia, corria na rua, ia sair de bicicleta, ia de jogar bola no campinho de futebol do lado da sua casa. Então, nós tínhamos, felizmente, uma liberdade maior na nossa vida, né? Sim. Hoje as crianças são, até pelo fato da segurança, né? Os pais hoje têm medo de soltar uma criança com uma bicicleta e sair na rua. Com razão, né? Entende? Com razão. Então, esse é um fator que teria que ser muito melhor trabalhado. E as escolas teriam que fazer esse papel. Então, é o tal do ensino integral, a criança ficar mais tempo na escola, fazendo atividade não só curricular mais didática, mas também esporte dentro da escola. Você pega hoje as escolas aí, a maioria das quadras esportivas de escola estão tudo arrebentadas, estão tudo estragadas. Não é? Não sei, é o que eu às vezes observo. Sim. E se trabalhar programas realmente tem escolas que fazem isso, sem dúvida, mas tem que se enfatizar a atividade física. Atividade física. Uma outra coisa que me veio na cabeça agora também, e alguns países, eu já vi alguns países levando muito a sério o assunto, no Brasil não tem essa política com certeza, é o uso do sal. Qual é o real papel do sal na nossa alimentação e a contribuição do uso excessivo de sal em doenças cardíacas, hipertensão arterial ou outras? Olha, o sal tem que ser usado moderadamente. Isso, lógico, né? Até pelo paladar da gente, a gente não aceita. Eu, pelo menos, não gosto muito de sal. Mas tem que ser uma comida normal. E também a abolição do sal na dieta é um erro. Você tem necessidade dos nutrientes do sal. Iodo, você tem que ter o sódio, potássio, tudo isso é importante. Então, uma comida sem sal também não é aconselhável. Isso só para, infelizmente, o paciente que está na lista que está na fila da diálise. Mas o sal tem que ser moderado. E realmente, se abusar do sal, é um fator desencadeante para a hipertensão. Por que hipertensão pelo sal? Principalmente pela retenção de líquido. Você ingere uma quantidade
acima da sua necessidade de sódio, por exemplo, você vai reter líquido. Você vai ter uma expansão do plasma. Isso faz o quê? Aumenta a pressão arterial. Então, assim que uma pessoa que está com pressão baixa, coisa que a gente orienta, come uma comida mais salgada, come azeitona, come alguma coisa para poder o quê? Reter líquido, expandir o volume e você elevar a pressão arterial. Isso é uma regra, né? Então, ao contrário, você tem que também saber, se você abusar do sal, você vai ter uma maior propensão a estar hipertenso, a desenvolver hipertensão. E tem que ser realmente muito bem orientado isso. Aquilo que você falou no início, a maioria das pessoas que estão na fila que estão fazendo hoje uma diálise, estão naquela situação crítica do rim, é porque muitos abusaram por demais do sal. Que coisa impressionante, né? A gente não pensa que chega num ponto desse, né? De você ter a perda dos seus rins por causa de um hábito que poderia ter sido mudado muito facilmente, né? Sim, e é uma tendência, né? Que hoje os nossos condimentos, olha, produtos que a gente vê aí de salame, mortadela, que quantidade de sódio que tem nisso. É um negócio muito sério. Então você tem que usar não é proibido, mas com muita parcimônia. Tem que usar pouco, né? Tem que ser comedido nisso. Não exagerar nesse tipo de dieta e alimentação. Para conservar alimentos, o que eles mais fazem na indústria? Põe sódio. De monte. Aí você vai conservar o alimento por muito tempo lá. Então isso realmente é perigoso. É o que se fazia com o bacalhau, né? O bacalhau foi criado para isso, né? Você enfia aquilo lá no sal, sim. Não vai estragar, não vai contaminar. Mas o bacalhau, quando você vai fazer a bacalhoada, se dessalga ele, né? Você tem que desalgar, Agora que você pega uma lasanha já fabricada, ali não tem como dessalgar a lasanha. Tem o sódio que você não vai conseguir diminuir. Não tem como. É isso aí. Não tem como. Tá na moda agora o tal do corpo inflamado, né? Uns falam que nós temos o corpo inflamado por causa de vacina do Covid, outros por causa de química de alimentos, como eu já falei, e outros fatores mais. Isso interfere, isso causa algum problema no sistema cardiovascular? Causa problemas de coração para nós? Com certeza sim, porque é o fator que a gente está discutindo aqui. Fatores que vão influir e vão deixar realmente você exposto a uma situação de risco. Então, esse processo inflamatório que a gente faz hoje, até a gente pede às vezes exame para ver se existe um processo inflamatório importante no paciente, é a questão de você ver o hábito de vida dele. Realmente vai estar... existe um ditado que diz: tudo que é aquilo que Deus criou na natureza é saudável. Quando já há intervenção do homem nos processos, no processamento de alimentos, já pode ter algum risco. Então, se eu comer só coisa saudável que Deus criou, eu vou estar muito bem. Que são frutas, legumes. É a pergunta que eu ia fazer, pergunta de inscrito do canal. Exemplos de comida boa para o coração. Exatamente. São frutas no geral, que são importantes, que tem muito, assim, radicais, previne os radicais livres, né? Prevenção. Os legumes no geral. E, na verdade, aquela dieta que se comenta muito, a dieta mediterrânea, que tem sempre uma salada, tem sempre um pouco de carboidrato e a proteína, mas tudo no equilíbrio. E isso aí é o básico, né? O que é saudável é aquilo que a gente sabe que a natureza tem como para nos dar como uma coisa mais natural, e a gente deve valorizar isso. Comer bastante fruta, legumes. E hoje as crianças parece que desaprenderam a comer isso, né?
Esse é um fator que eu realmente preocupa. Realmente a comida industrializada, ela é muito condimentada, ela é muito... Os McDonald's, os fast food. Ela é mais gostosa, ela é mais atraente, né? É atrativa. Você põe naqueles alimentos, você põe o sabor que você quer, você põe a cor que você quiser. Aquilo tudo fica muito mais legal de comer do que uma fruta, né? Mas tem que haver um pouco a conscientização. Tem que ter essa consciência, né? E a criança tem que se educar. A questão, eu nunca comi isso. Então coma, experimente para ver. Né? Isso vai, às vezes a pessoa, puxa vida, é muito bom isso, hein? Nunca tinha comido. E é uma coisa que só provando para saber, né? Sim. Então, as crianças têm que ser incentivadas a comer uma verdura, comer uma fruta, porque realmente é uma coisa que ele tem que ser incentivado a fazer esse tipo de alimentação. O senhor deu exemplo de alguns alimentos agora há pouco, exemplo de comidas alimentos que fazem mal para o coração. O senhor citou os embutidos, comida muito condimentada, comida com excesso de sal. Tem alguma outra específica assim, para citar? Veja bem, o próprio álcool, né, que se fala tanto, deve-se tomar um pouco de álcool, uma cervejinha faz bem, vai fazer mal, uma taça de vinho. Então, também a bebida alcoólica sempre vai ser prejudicial, não só da parte cardiovascular, mas também para os outros em geral. Mas eu falo assim, nada é proibido. Você tem que saber realmente mensurar aquilo que você pode e aquilo que você deve. A dose. Então, se eu tomar uma taça de vinho, vai me fazer mal? Não. Provavelmente não vai fazer nada, vai ser bom. Eu vou ter prazer naquilo. Uma cerveja, vou ter um prazer naquilo. Agora, se você se exceder, e eu falo assim, hoje os jovens vão para as baladas, aí vem outro aspecto. E vão na base do energético. Isso é um veneno, gente. Pessoas que chegam, às vezes, num pronto-socorro com arritmias severas, né, que até com risco de vida, pode ser desencadeado por um energético misturado com uma vodka. E está acontecendo muito, hein? Então, isso é um alerta que tem que ser feito. E eu acho que isso tem que ser, assim, sabe, enfatizado para muita... Tem que começar a se falar disso. Eu tive caso, quando a gente atendia pronto-socorro, de pessoas que chegaram lá com um problema cardiovascular grave, sério, por intoxicação, por coisas ilícitas que têm usado, que é outro fator grave, falando de doença cardiovascular. E vamos dizer, o inocente uso do energético. Né? Me deixa legal esse energético, mas está tendo risco muito eu já grande. Vi de muitas pessoas que elas usam até o energético para beber menos álcool, para diluir aquela bebida alcoólica em mais volume, eles tomarem mais. Outros falam que é para ficar mais acordado, alegre, feliz, integrado, né, na turma, né? Integrado, porque é importante estar participando e tal. E o consumo está tão grande do episódio que quando começou a venda desses energéticos lá atrás, eles vinham numa latinha, eles vinham, né? Eles estão sendo vendidos em garrafa de 2 litros, igual a garrafa de Coca-Cola, por exemplo. E a moçada compra um negócio daquele e sai para festa. Sai para festa. E é um risco, gente. Isso é um fato que tem se verificado nos atendimentos de urgência, que abuso de coisa dessa ordem. Então, gente, é risco. Então, é que nós estamos discutindo aqui. A prevenção e você evitar que você se exponha um risco desse. E é modismo, né, Nelma? Infelizmente, você, como disse, hoje de uma latinha está passando a ser, né, desse tamanho coisa. Então, isso é preocupante, realmente. É bem preocupante mesmo. Uma outra coisa que está na modinha, que você falou modinha, ninguém sabe direito
os reais efeitos a longo prazo do tal do cigarro eletrônico. O que o senhor acha do cigarro eletrônico? Eu digo assim, dizem que quando surgiu o cigarro eletrônico, falaram, não, mas isso não tem nicotina. Não sei se você lembra disso. Essa foi a propaganda dele, né? Não, isso aí não tem nicotina, é só... Está se mostrando que tem muito mais nicotina que o cigarro, que é o Hollywood normal, que a turma fora fuma, o resto, né, que tem também, né? Fora o que tem ali, né? E isso é evidente, que está sendo uma coisa que está trazendo lesões. Os pneumologistas estão constatando fibrose pulmonar até, em caso de uso crônico desses cigarros eletrônicos. Fibrose pulmonar, um negócio extremamente grave, hein? Um negócio extremamente terrível, que a pessoa vai estar amanhã precisando de um tubo de oxigênio do lado, pô. E não tem o que fazer contra a fibrose pulmonar. Não é? Uma vez instalado, acabou, né? Instalado com uma fibrose, então é terrível. Não tem volta. É complicadíssimo. Então isso a gente tem que estar realmente avaliando. O que o senhor diz das doenças coronarianas? Explica para as pessoas que nos estão assistindo um pouco disso. O que é, quem afeta, como fazer para evitar, se é que é possível? Então, a primeira coisa que nós, cardiologistas, fazemos no consultório é perguntar assim, risco coronariano. Na sua família tem caso de infarto? AVC? Tem diabetes? Então, o que acontece? Há uma tendência familiar de doença coronariana. Isso é evidente. Tá? Há uma predisposição. Por quê? Porque é genético. Também é uma doença genética, que pode ser agravada pelos hábitos que a pessoa vai tendo durante a vida, cigarro, comida, o colesterol alto, abuso na alimentação, obesidade, principalmente o diabetes não controlado. São fatores que desencadeiam as doenças coronarianas. Hipertensão arterial, que nós estávamos falando até agora há pouco. Então, tudo isso são fatores que somam. E o fator familiar genético. Associado, você vai somando cada risco desse, você vai ter um percentual de risco do paciente. Então, é aquela situação. A doença coronariana, ela geralmente tem várias causas. E principalmente a causa genética. Essa realmente é o fator desencadeante das doenças coronarianas. Você pega famílias que a maioria do pessoal vai ter problema. A família inteira tem, os pais, os irmãos, os tios. Vai ter entupimento de artéria, tudo isso. Aí envolve também crase sanguínea, né? Porque predisposição para formar um trombo. E aí uma série de fatores, né, Nelman? Mas a hipertensão é que nós estávamos discutindo até há pouco, é uma das causas também mais importantes da arteriosclerose coronariana. A impressão que dá é que a hipertensão arterial é o início de todos os males que o coração pode ter, né? Dá essa impressão. Ela desencadeia uma sequência de coisas, né? Vem aquela história seguinte. A pessoa fala assim, eu sempre tive pressão baixa. Pressão baixa, tá legal. Quanto? 10, 11, às vezes tem 9 de pressão. Parabéns, você vai viver bastante. Então, os longevos, pessoas de idade avançada, a maioria são hipotensos. Pessoas que tiveram sempre pressão baixa. Às vezes me sinto meio... a pressão caiu um pouco, tal. Pressão baixa. Então, os hipertensos vivem menos. Isso estatisticamente mostrado. É uma coisa importante, né? Ninguém pensa isso. Os hipertensos vivem menos. Isso é uma coisa, sim, que não tem o que conversar e nem discutir. Então, é uma situação que nós estamos discutindo. Hipertensão, com esses hábitos de vida errado, com essa alimentação errada, está aí, está acontecendo. Como é que eu penso? Já que uma vez não dá para lutar contra a nossa genética,
que a gente faça a outra parte da lição. Sim, né? para você diminuir seu risco. É. Se você tem uma genética desfavorável, vamos evitar todos os outros fatores que vão agregar esse risco. Sim. Né? Sim. Então você tem como fazer, é só questão de querer fazer, né? A genética você não muda, mas os hábitos e o que você vai fazer é você que vai decidir o que você quer fazer, como você vai fazer. O senhor citou uma coisa interessante: risco cardiovascular, risco cardíaco, risco coronariano. Esse risco coronariano ou cardíaco, que seja, ele aumenta com a idade ou com a mudança de sexo? Tem diferença entre homens e mulheres? Ou com a idade? Então, a gente fala que a mulher é protegida até os 50 anos, na média, né? Até os 50. Que é onde ela entra na menopausa. E quando a mulher entra na menopausa, ela passa a ter o mesmo risco do homem, praticamente, pelo fator hormonal. Agora, hoje a gente está vendo o seguinte, que a mulher não tem tanto infarto, não tem tanto problema com o coração, não. A mulher tem também. E na idade avançada, tanto o homem velho como a mulher velha, eles têm os mesmos riscos. O mesmo risco. E se você for ver, a incidência de morte cardiovascular, seja por AVC ou infarto, no homem e na mulher de idade avançada, está parelho. É mais ou menos 50% para cada um. Então, o homem velho e a mulher velha têm o mesmo risco nos riscos de doenças cardiovasculares. Uma outra coisa que a gente vê, está difundindo muito o uso, o que o senhor diz de problemas cardiovasculares causados por estimulantes sexuais? A tadalafina, o Viagra, que é a sildenafina, tem problema usar isso para o coração? Que a juventude está usando, viu? Tem problema se a pessoa tem problema cardíaco. Tá. Uma pessoa saudável usar uma tadalafila, ou usar um sildenafila, todos esses que estão aí, não vejo problema maior. Só que é aquela questão de você saber usar. Então o cara não quer exceder também numa dose não recomendada. Né? Se o cara quer usar todo dia e uma dose que não é adequada, ele vai ter risco realmente. Mas hoje os próprios urologistas preconizam que, e nós cardiologistas, ele faz até bem para a circulação. E mostra o estudo que o tadalafila, que promove uma vasodilatação, ela também é uma vasodilatação saudável. Não só o efeito... Na dose correta. Na dose correta. Tem hoje, os urologistas estão até orientando, às vezes, o paciente a tomar uma subdose diária, uma dose menor, do que tomar uma só quando for ter o ato sexual. Tá. E o que a gente vê é o seguinte, mas o cara tomou Viagra e morreu. Bom, será que ele podia ter tomado o Viagra? Ele devia ter algum problema, se foi infarto, um derrame, alguma coisa, ele devia ter uma doença vascular, que aí é risco. A pessoa se expôs a um risco. Então, o uso do Viagra e dos estimulantes, na verdade, vai fazer mal para quem tem já um problema de uma predisposição de doença cardiovascular. Nisso se inclui os hipertensos ou o hipertenso também salva um pouco? Não tanto hipertenso. Um hipertenso controlado, tudo bem, pode usar, não tem problema. Ele vai ter que estar... Mas o que acontece? Quando você faz um ato sexual, fisiologicamente, você faz o quê? Aumenta a sua pressão arterial, acelera o coração. Você está usando um estimulante, que também está fazendo uma vasodilatação. Está aumentando mais a sua pressão. Então, isso é o risco. Então, essa questão da pessoa poder usar, se ele é uma pessoa normal ou hipertenso que está controlado, não tem uma contraindicação formal. Pode usar moderadamente, sem problema. Tanto é assim que esses remédios, o próprio Viagra, né, que é o famoso
que começou com essa história toda. Ele inicialmente tinha estudo para tratamento de hipertensão. Era uma droga que ia ser lançada como antihipertensivo, para tratar a hipertensão arterial. Aí vira o seguinte, poxa, mas ele está funcionando de outra forma. Então, tem um efeito secundário. Está com efeito, né, com efeito colateral benéfico. Então, o que aconteceu? Não, vamos voltar para esse outro lado aqui. E foi essa epidemia que teve, né? Foi uma droga até que realmente foi muito... E é muito importante hoje até no relacionamento dos casais. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que... Tem o seu papel. Que tem sua validade, mas que, como a gente fala, você tem que estar sabendo se pode usar e como usar. Isso é o mais importante, não. Eu não vejo assim uma contraindicação formal. Certos medicamentos, por exemplo, da parte cardíaca, que você toma, você não pode, é contraindicado você usar esse sildenafila. Você não pode usar junto. Pode usar junto. Tem até um filme famoso, como que era, que o cara tinha tomado o Sustrate, né, oposto ao Isordil, que ele era cardíaco, e depois, em seguida, ele tomou o sildenafila. Tá. E aí ele passou mal, foi para o hospital, tudo, porque ele usou uma coisa inadequada. Então, isso foi um alerta para mostrar para as pessoas, olha, aconteceu isso, pode acontecer isso. Então, foi até interessante esse filme nesse sentido, de um alerta, né, para as pessoas. O senhor falou que quem tem pressão alta vive menos. O senhor usou um termo agora, hipertensão controlada. Existe um nível de pressão, um número da pressão que o senhor considera controlado? Existe isso ou não? Ou varia de cada pessoa? Não, não existe. O que existe é um conceito já que você tem que ter uma pressão máxima de 13 e uma mínima de 8. 13 por 8. Você está normal. Acima disso já começa a hipertensão. Ah, mas para mim o 15 é normal. Não, não é. Não existe para ninguém 15 normal. Não é normal. Você pode estar assintomático, mas não é normal. Se eu estou assintomático, estou me sentindo bem e o 15 para mim está bom. Não dá. Você está trabalhando com o coração com esforço maior. Por que o coração se hipertrofia, se dilata e vai levar a uma insuficiência cardíaca? Porque ele é que nem halteres, né? Você vai para a academia para fazer halteres. Fica forte, um músculo, você está puxando ferro e tal. O coração hipertenso, ele está puxando ferro o dia inteiro. Ele está fazendo força excessiva, é um músculo. Ele está trabalhando com excesso de força para poder romper a barreira da hipertensão. O que acontece? Ele se hipertrofia. Mas a hora que ele hipertrofia, o coração é assim, ele é que nem vai dilatando. Aí o elástico fica frouxo. Aí o músculo não tem mais força. No início ele consegue. Depois ele não consegue mais fazer. Cresce a quantidade de músculo cardíaco, mas é ineficiente. Ele é ineficiente porque ele dilatou. É que nem o elástico velho, né? Você pega o elástico velho... Não tem o que fazer. Então é a hipertensão. A história da hipertensão é essa. Se você não tratar a hipertensão, você vai ter insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Que é o quê? Dilatação do coração. Conta para quem está vendo, está assistindo, como é que se sente uma pessoa com insuficiência cardíaca, doutor Pelado? Qual é o drama que é? Primeiro que você vai subir uma escada, você não consegue subir direito a escada. Você vai fazer uma atividade de caminhada, você começa a cansar. Poxa, eu andei 100 metros, estou cansando. Vai ficar ofegante, vai ficar coração acelerado, palpitando. Isso tudo é sinal de uma insuficiência cardíaca. Um cansaço excessivo, a pessoa não consegue fazer aquilo que fazia um pouco antes. Poxa, antes eu subia essa escada tranquilo, agora já estou cansando demais. Vou fazer uma caminhada, canso demais. Vou fazer um ato sexual, não consigo, me canso. Tudo isso é sinal de que você está caminhando para e está tendo uma insuficiência cardíaca. Tem força para nada. Então, é essa a situação. E a maior causa dessa situação é a hipertensão. Aí.
Já falando duas consequências da pressão alta sem controle, com os rins, você fica sem os rins e fica sem o coração. E vamos falar da terceira, que vai ser o AVC. AVC. Então, AVC, rim e insuficiência cardíaca são os órgãos chaves, né? Órgãos-alvo da hipertensão. A hipertensão ataca o coração, ataca os rins e ataca o cérebro. Ataca o cérebro. Só o cérebro e o coração. Né? O que significa isso para nós, né? Você com o rim bom, tudo bem. O coração bom, tudo bem. Cérebro bom, tudo bem. Agora, se um falhar, velho, já complica a sua vida. E o rim, uma vez que o rim está insuficiente, não tem volta, certo? Sim. O coração insuficiente, não tem volta, certo? Ou dá para quebrar o galho com alguma medicação? Olha, felizmente, hoje nós temos drogas muito efetivas que melhoram muito o coração, mesmo o coração dilatado, o coração grande. Ajuda. Então, vejo pessoas de insuficiência cardíaca de grau 3, por exemplo, que é uma insuficiência já grave, que volta para uma insuficiência cardíaca de grau 1. Ele não vai diminuir tanto o tamanho do coração, mas ele vai melhorar a fibra do coração. Voltar ao normal não volta, né? Voltar não volta, mas melhora muito. E hoje a gente vê, felizmente, que se é uma área que a farmácia, né, melhorou muito em termos dos medicamentos, é a parte cardíaca. Hoje você controla muito bem uma hipertensão, você controla muito bem uma insuficiência cardíaca, as arritmias. Então você tem drogas que fazem esse papel hoje com uma eficiência muito grande. Realmente é uma situação que melhorou muito nos últimos anos em função das drogas que surgiram. E realmente estão aí nas farmácias para ser usada e ser prescrita, né, adequadamente. Gozado, né? Eu percebo agora falando como médico. A cardiologia se desenvolveu na década de 80 e 90, principalmente 80, né? E, na minha opinião, é uma das áreas da medicina que mais se desenvolveu até hoje e continua desenvolvendo. Ela acelerou demais o desenvolvimento. Ela traz tratamentos inovadores, que o senhor falou, trata até insuficiência cardíaca, trata coronária, trata coisas que acontecem, mas essa parte da medicina não conseguiu prevenir as doenças cardíacas, né? A prevenção primária, na educação das pessoas, cuidar da pressão, cuidar da alimentação, aumentou o número de pessoas com problema cardíaco. A medicina desenvolveu tanto, mas não conseguiu fazer essa parte, né? Porque aí talvez foi uma falha da prevenção. Quer dizer, não se enfatizou a prevenção. Começou a se falar muito de como resolver aquilo que já tinha acontecido, que já estava acontecendo. Então, eu vou citar, por exemplo, a cirurgia cardíaca, né? Que é um avanço fantástico. Hoje nós temos nossa equipe de cirurgia cardíaca no hospital, que é, assim, fantástica. Mas eu falo assim, antigamente a gente indicava a cirurgia do coração para revascularização do miocárdio com frequência. Hoje é raro. Por quê? Porque existem os catéteres, os stents. Então hoje, na década de 80, vamos supor, de cada 10 pacientes que faziam cirurgia de revascularização do miocárdio, hoje, talvez, esses 10 que fizeram na década de 80, talvez 2 iam fazer hoje. Por quê? Porque aquilo que você falou, a cardiologia evoluiu muito, principalmente nessa área de hemodinâmica, e nós temos todo esse aparato como recurso. Isso é importante dizer. O nosso hospital está provido de todos esses recursos. Temos tudo isso. E isso é muito bom, é uma segurança para nós médicos, para os pacientes principalmente. Então, e quanto a isso, é uma evolução fantástica, realmente. Mas aquilo que você falou, no ponto crucial, se deixou talvez de fazer aquilo que é essencial, que é prevenção, que é para você evitar chegar nesses quadros hoje, que são até às vezes alarmantes. Da quantidade de
de casos que estão ocorrendo. Jovens com infarto e tal. E vamos voltar no início lá da nossa conversa. Por que está acontecendo isso? Alguma resposta nós vamos ter daqui a algum tempo. Sabemos de vários fatores que estão levando a isso. Mas o que realmente determinou tanto essa situação? Que deu um salto, deu uma mudança no comportamento dessas doenças, né? E assusta, né? Porque pessoas jovens até sendo acometidas por esse problema de infarto, de embolia. As pessoas não têm ideia do que existe de tecnologia na parte de coração, né? E o senhor falou do serviço de cardiologia da Unimed Rio Claro. Eles fazem de tudo lá? Que é possível? Eu falo assim, de quase tudo. Eu acho que não fazem transplante ainda, né? Mas se bem que o nosso médico lá, que é o cirurgião, o Dr. Joaquim, ele é um expert em transplante. Fez muito transplante. Mas hoje ainda é um programa meio só grandes centros, e alguns centros são restritos ao transplante. Mas com certeza nós temos hoje um aparato muito, muito grande de recursos para doenças cardiovasculares. A evolução é um negócio, sabe? E os stents hoje são muito seguros, né? Porque são farmacológicos, é um tipo de stent especial, que hoje só se usa esse. E isso dá dá um prognóstico, um resultado muito bom. E na parte de também diagnóstico, né? Hoje nós temos ressonância magnética, angiotomografia, nos consultórios nós temos vários exames que faz recurso de diagnóstico. Então eu acho que a doença, a cardiologia, como você falou, ela evoluiu bastante. E a gente se sente gratificado nisso, porque eu comecei uma cardiologia na década de 80. Quer dizer, se passou 40 anos, né? 40 e poucos anos. Eu vi a evolução disso. É uma evolução assim fantástica. Mudou demais. Tá? Para quem começou lá, é aquela história. Quem está começando hoje não viveu aquilo que teve como era há 40 anos. Então, o que nós temos hoje, nós temos que valorizar muito. Porque a evolução foi muito grande. Eu vejo muita mudança no dia a dia do cardiologista. Mudou. Eu falo para você o seguinte, na década de 80, e ter infarto era uma coisa assim, pô, o cara infartou, então era um prognóstico reservado, porque tinha uma incidência de óbito muito grande. Hoje eu asseguro para você que dos hospitais, e isso que eu falo, que os infartos que são tratados a tempo, o sucesso é muito grande, porque tem recurso. Hoje existe como tratar. Então o prognóstico melhorou muito, muito. E eu falo o seguinte, vamos ficar atentos. Teve um desconforto, teve um problema, vai para o PA, vai ser avaliado, ou procura o cardiologista, para que ele possa ter um tempo de resolver um problema que pode ser fatal. Nunca subestimar uma dor, né? Principalmente uma dor no peito, seja qual for. Pode ser tudo, pode ser problema até de estômago, pode ser sim. Mas não subestimar. Ainda mais se você for uma pessoa de risco, está acima do peso, tem gente na família com esse tipo de problema, dieta não é das melhores, come sal, não faz muita atividade física, vai começar a fazer, sente dor. Opa! Por isso que eu falo, é o tempo na hora certa. Então é aquilo assim, o cara teve a situação no tempo e no lugar certo. Então ele teve tempo de ser socorrido. Então, infelizmente é isso. E nós temos recurso para resolver o problema. Né? Um problema de risco de vida. Nós temos recurso para resolver isso. Felizmente temos recurso. Tá? Muito bom. Tem alguma consideração final que o senhor queira fazer para quem está assistindo o programa, doutor Pesotti? Eu falo assim, eu acho que nós temos que
procurar informações, as pessoas têm que se educarem no sentido de adquirirem hábitos saudáveis, né? Ver o que é bom, deixar de lado muita coisa que é ruim, que vai ser prejudicial, e dizer que realmente a pessoa tem recursos. Hoje nós estamos numa situação privilegiada. Quem tem uma Unimed, quem tem um plano de saúde, o serviço público em alguns lugares funciona muito bem. Eu não posso reclamar do serviço, eu também trabalho no serviço público e vejo que o serviço público se esforça em ter soluções. O que acontece às vezes, infelizmente, é falta de recurso realmente, porque a situação às vezes não é de negligência, mas eu diria de uma falta real de atenção. E isso traz consequência, né? A demora de exames. Tem coisas que não pode ficar esperando. Infelizmente, o serviço público peca nisso. Tem paciente, às vezes, lá que tem um problema cardíaco, coronariano, ele vai fazer um cateterismo. Se eu não ficar pedindo ou insistir para a gente poder ter uma agilidade naquilo, agilizar aquele atendimento, escapa. Coisa pode ter uma consequência, né, que é o que geralmente pode acontecer. Mas eu acho que, no geral, as pessoas têm que se orientar e procurar recursos, porque há uma disponibilidade em ele poder resolver os problemas dele. Eu acho que isso é fundamental. Queria agradecer o senhor pelos esclarecimentos. Problemas de coração são muitas vezes fáceis de cuidar no começo, dá para prevenir muitas vezes. Não subestime uma dor torácica. Veja se você é uma pessoa com fator de risco, obesidade, hipertenso principalmente, procure o serviço assim que der, né? Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor. Esse foi o programa Questão de Saúde da Unimed Rio Claro, problemas e cuidados cardíacos. Assistam até o final, mandem suas dúvidas como sempre, compartilhem, dê aquele joinha e mande sugestões para novos temas. Muito obrigado.